Olá, seja bem-vindo à primeira parte da nossa nona aula do curso Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Nesta aula eu passarei um panorama geral da nossa segunda fonte, a qual nós estudaremos neste curso, a qual tem como elemento principal ou coração da fonte chaveada sendo o conversor CCCC Flyback. Todas as fontes chaveadas que eu projetei até hoje, eu utilizei este diagrama. A tensão de entrada, que alimenta a minha fonte. No primeiro bloquinho nós temos a proteção, que inclui fusível, varistor, um bloquinho retificador, conversor CCCC, minha tensão de saída, que alimenta uma carga, um sensor para a tensão de saída, um controlador e um circuito PWM, e a nossa fonte VG alimenta a fonte chaveada principal, que contempla esses caras aqui, e alimenta uma fonte auxiliar. O inconveniente dessa estrutura é que, para a fonte chaveada auxiliar, você também precisará de um sistema de proteção e um bloquinho retificador. Então, esta proposta aqui, que eu sempre montei e implementei, ela acaba sendo um pouquinho mais cara do que esta proposta aqui, onde quem alimenta a minha fonte chaveada auxiliar é o meu bloquinho proteção mais retificador. Desta forma, eu não necessito de um varistor, um termistor, um fusível e uma ponte retificadora exclusiva para a minha fonte chaveada auxiliar. Então, eu vou migrar deste sistema aqui para este sistema aqui. A gente tem um pouco mais de economia, mas infelizmente a gente perde um pouco de facilidade nos testes, mas nada de outro mundo. Então, eu vou sair dessa proposta, que eu sempre implementei, para esta proposta aqui. Por que dessa mudança? Além do quesito custo, isso aqui fica mais fácil para a hora que a gente começar a estudar um outro bloco que se chama retificador PFC, que é o estágio de entrada de uma fonte chaveada que nós encontramos nos mercados asiáticos, me refiro Japão, Coreia do Sul, Taiwan e mercado europeu e dos Estados Unidos. É obrigatório ter este estágio. Então, este diagrama ele vai facilitar a questão da implementação do nosso PFC e também reduz o custo referente a elementos dessa fonte chaveada auxiliar, que nessa proposta a gente gastaria um termistor, um fusível, um varistor e uma ponte retificadora para esta fonte auxiliar, e nesta proposta aqui a gente não gastaria esses elementos, correto? Vale a pena frisar que inicialmente nós estudaremos de maneira teórica, depois passaremos para a simulação, depois construiremos esta fonte numa placa de circuito impresso e posteriormente os testes da devida fonte. A tensão de entrada dessa fonte é universal, ou melhor, ela atende àquela classificação de tensão que apresentei numa dada aula, que eu vou deixar o card aqui para vocês, numa faixa de tensão que é equivalente, ou está entre 110 volts a 233 volts RMS. Então a nossa fonte poderá ser ligada em qualquer valor dentro desta faixa. Tensão de saída, que seria este ponto, será de 12 volts com uma corrente máxima de 10 amperes, corrente nominal. Assim sendo, a nossa potência nominal, ou seja, a nossa fonte será capaz de fornecer de modo contínuo 120 watts, 12 volts, 10 amperes. Como eu disse, esse cara aqui é um diagrama simplificado. Eu mostrarei agora, na sequência, um diagrama um pouco mais detalhado, mas não é o diagrama final. Só para a gente entender
qual será a sequência de estudo desta fonte chaveada. Então, este bloquinho, proteção mais retificador, eu expandi ele aqui. Então, nós vamos alimentar a nossa fonte chaveada, conectada à nossa fonte de entrada VG. Nós temos a proteção por meio de um fusível e um varistor. Temos aqui um termistor, que limita a corrente que flui por estes diodos. E nós temos ali um filtro capacitivo para formar um barramento de tensão contínua. Então, este bloquinho azul trata-se do retificador mais filtro capacitivo. Este bloquinho rosa aqui é a topologia do nosso conversor CCCC flyback, o qual será o coração, ou é o coração da nossa fonte chaveada. Converterá uma tensão de entrada contínua para uma tensão de saída contínua regulada em 12 volts. Este bloquinho verde trata-se do sensoriamento, ou da forma como eu irei realizar o sensoriamento da tensão de saída de 12 volts. Esse bloquinho laranjado, que equivale a este cara aqui, trata-se do bloquinho denominado controle IPWM, o qual será implementado por meio do CI dedicado SG3525A. Um CI muito versátil, muito bom de se utilizar. Eu já utilizei ele em mais de uma dezena de fontes chaveadas, funciona muito bem e é relativamente barato. Este bloco roxo, ele equivale à nossa fonte auxiliar, a qual nós já estudamos de forma teórica, implementamos e testamos, né, na primeira parte desse curso, o qual você pode acessar aí no card. Esses são, então, os 5 bloquinhos que nós iremos estudar durante algumas aulas, de forma teórica, depois na simulação, depois implementar e testar. Eu inicialmente começarei a tratar das características e modo de operação do conversor flyback, que está aqui destacado junto com a carga RO nessa cor rosa. Eu irei me dedicar, né, nas aulas futuras a entendermos como se dá a operação desse circuito. Ensinarei vocês a projetar cada um desses elementos e ensinarei a você a construir o nosso indutor acoplado, que a gente comumente chama de transformador. E irei também ensinar os demais blocos, mas tudo a seu tempo. Inicialmente, né, nas próximas aulas eu abordarei este conversor. O conversor flyback, ele é o conversor CCCC mais utilizado no mundo. Ele é utilizado nos carregadores de celulares, carregadores de notebook, também em equipamentos que carregam bateria, por exemplo, de barbeador. Né? É um cara muito utilizado, muito versátil, que permite trabalhar com múltiplas saídas. É um cara muito interessante. Então, nas próximas aulas eu irei abordar este cara. É apenas uma aula introdutória, mostrando para vocês aqui a interação entre os blocos, né? Então eu vou formar um barramento de tensão contínua, que vai alimentar uma fonte auxiliar, que por sua vez alimentará um sistema de controle PWM, ou seja, ela vai alimentar um CI chamado SG3525, o qual irá aplicar um pulso PWM no conversor CCCC flyback, né, a partir da leitura da tensão de saída que passa por um sensor. O meu controle então enviará para o meu conversor CCCC flyback um pulso de comando mais estreito, se a tensão de saída for maior do que o desejado, mais largo se a tensão de saída é menor do que o desejado, e para o caso de que a tensão de saída já está no valor desejado, ele manterá o pulso PWM no valor atual.
Se você tem alguma dúvida, algum comentário, você pode postar a seguir nos comentários deste vídeo. Abraço, Deus abençoe.